Saudações, moradores da filosofia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, daremos continuidade ao nosso estudo sobre a filosofia pré-socrática. Mas hoje eu farei uma abordagem, uma introdução aos pré-socráticos considerados pluralistas, certo? Na aula anterior, vimos que os pré-socráticos são os filósofos também conhecidos como naturalistas ou fisiólogos que observaram a natureza, a physis, e questionaram qual seria o princípio ou os princípios arqué da natureza, da physis. E assim eles inauguraram o pensamento cosmológico. Antes, nós tínhamos a cosmogonia, com Homero, Hesíodo, que são os poetas, autores da Ilíada, Odisseia, Teogonia e Trabalhos e os Dias, isso respectivamente. Sendo que eles, de maneira poética, são os autores do que nós conhecemos ser a mitologia grega. E há uma transição gradual do mito para o logos, que é essa palavra, esse discurso racional que é próprio da filosofia, que busca compreender a realidade à luz da razão. Então hoje eu queria até apresentar, que eu não apresentei na aula passada, esse livro Pré-Socráticos, da edição Os Pensadores. Esse livrinho aqui, que vocês podem encontrar em sebos, certo? A um preço bem acessível. Aqui nós vamos encontrar alguns fragmentos que sobreviveram, no tempo dos filósofos pré-socráticos e comentários também de autores modernos. Temos comentários aqui tanto de Nietzsche quanto de Hegel sobre a filosofia pré-socrática. Vamos aqui para as anotações, que com o roteiro eu consigo colocar uma certa ordem no discurso. Inclusive eu tive um professor, o professor Marcos Figueira da Silva, meu professor de filosofia antiga, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que ele orientava justamente isso. Por mais que você tenha um conhecimento, que você lembre de tudo, quando você for explanar, tem um roteiro, um texto, porque caso você esqueça de alguma coisa, você vai lá e consegue desenvolver, certo? Beleza, vamos lá. No início eu falei dos filósofos pré-socráticos pluralistas, correto? Que seria o objetivo do nosso vídeo. Mas antes de entrar nesses pensadores propriamente ditos, eu gostaria de falar de um pensador de Eleia, que foi Parmênides. Parmênides é um filósofo ainda monista, e ele pensa que a arqué de todas as coisas seria o ser. E é um tanto quanto difícil nós pensarmos no ser, porque é uma noção assim bem abstrata, certo? Sendo que Parmênides também ele vai dar uma colaboração para que a ontologia, o estudo do ser ou do ente, e a lógica, que vai ser desenvolvida por Aristóteles, discípulo de Platão. Parmênides, inicialmente, antes de Aristóteles, ele vai estabelecer as bases de princípios que são considerados lógicos, certo? Como, por exemplo, quando ele diz assim, o ser é e o não ser não é. Então, aquilo que é substancial e que existe é. E aquilo que não é, não tem substância e por isso não existe, certo?
Aí ele coloca também aqui, ó, que a razão nos diz. A negação do ser é igual, o ser não existe. Isso tem a ver com a mudança e o devir. Lembra de Heráclito? Heráclito dizia que a substância, a matéria-prima, o princípio, a arqué de todas as coisas era o fogo, e o fogo tem por característica a mudança. Parmênides vai considerar que a mudança é uma ilusão, que a mudança ela não é real. O ser, que é imutável, este sim que é real. Parmênides vai dizer também que nós não devemos confiar nos sentidos, porque os sentidos são fontes de engano, e eu gosto de utilizar o seguinte exemplo. Imagine que você está andando na rua e vê uma pessoa de costas e pensa que é um primo seu. Vamos dar o nome de Paulo. Me diz assim: Paulo. Quando a pessoa não se vira, você se aproxima e vê que é outra pessoa que parece com o seu primo Paulo. Entende? O que foi que te enganou? O sentido da visão, porque o sentido da visão, como os outros sentidos, é limitado, não é absoluto. Logo, os sentidos eles podem nos enganar. É tanto que o senso comum tem aquele ditado que as aparências enganam. Isso aqui tem uma afinidade com o pensamento de Parmênides, certo? Ele foi o primeiro a expor o princípio de identidade A igual a. Por exemplo, se eu digo assim, você dirige, pilota uma moto, utiliza um capacete, e eu digo: fulano, me empresta aí o seu capacete. Você não vai me emprestar a sua carteira, porque o conceito capacete possui uma correlação com o objeto capacete. Então, esse princípio de identidade, inclusive, ele é importante para a linguagem, porque se todas as vezes que eu falasse alguma coisa, você entendesse outra, não ia haver o que? Diálogo. Isto é um exemplo, certo? O segundo é o de não contradição. Se A igual a A, é impossível e ao mesmo tempo e na mesma relação, A igual a não A. Eu gosto de utilizar um exemplo para os meus estudantes do ensino médio. Imagine que você é um delegado e prendeu um criminoso e está na hora ali do depoimento, e você vai analisar o discurso daquela pessoa, do suspeito no caso. Aí no primeiro depoimento diz uma coisa, no segundo depoimento diz a mesma coisa, mas no terceiro ele diz algo que entra em contradição com aquilo que ele disse na primeira vez e na segunda vez. Se ele entrou em contradição, é possível que ele esteja o quê? Mentindo, que ele esteja faltando com a verdade, que no seu discurso exista argumentos inválidos, alguma falsidade, algo que ele está tentando esconder. Logo, isso vai contra, né, a pessoa que é suspeita no determinado caso. Então, o princípio de não contradição, ele também é utilizado nesse tipo de abordagem, no caso policial. Parmênides, como outros pensadores pré-socráticos, eles se valiam muito da questão do poema, de um poema filosófico. E ele tem um poema que ele conta o seu encontro com uma deusa, certo? E essa deusa apresenta para ele dois caminhos, dois caminhos. Esse poema ou esse texto, como a maioria dos textos pré-socráticos, não tinha um título diferenciado, não. Muitos eram sobre a natureza. Então, nesse poema, ele vai dizer que a deusa apresenta dois caminhos para ele compreender a realidade. O primeiro é o caminho da verdade, da razão, da essência. E o segundo caminho é o caminho da opinião, sentidos e aparência. Algo que lembra, né, um pouco o filme Matrix, que geralmente fazem analogia com o mito ou a alegoria da caverna, presente no livro 7º da República de Platão, o Diálogo Filosófico,
mas Parmênides, por influenciar também Platão, como também Heráclito influencia Platão, nós vemos aqui em Parmênides essa perspectiva de que, olha, se você quer compreender a realidade, tem dois caminhos. E lá no filme Matrix, Neo, que trabalha com informática, conhece Morfeu, e Morfeu diz, olha, nós temos uma pílula azul para você continuar levando essa vida, certo? E temos uma pílula vermelha para você compreender a matriz, como tudo funciona na realidade. Então essa ideia do filme Matrix tem uma influência do pensamento de Parmênides de Eleia. Beleza? Agora nós vamos aqui falar um pouco sobre os pluralistas. Os pluralistas, os filósofos que olharam para a natureza e pensaram o seguinte, olha, a natureza ela não deve ser apenas constituída de uma única substância, de um único princípio, de uma única arqué. Na verdade, nós, pensadores pluralistas, que ficaram assim, denominados, depois pensamos que são várias as arqués ou os princípios. E o primeiro aqui é o Empédocles. O Empédocles ele vai na direção oposta de Tales de Mileto. Enquanto Tales de Mileto é um monista, acredita que a água é o princípio, é a arqué da natureza, da physis. Empédocles vai dizer que não é apenas a água. Na verdade, é a água, a terra, o fogo e o ar. São 4 elementos que compõem a natureza, que compõem a physis. E que esses elementos eles são manipulados por 2 forças. A primeira força é a força do amor, filia, que realmente é uma força física de atração, certo? E a segunda força é o ódio, que é uma força de repulsão. Então, a filia, o amor, une, atração, união, e o ódio, neikos, em grego, ele é a força de repulsão e desagregação. Então, a terra, o fogo, a água e o ar se unem e se desagregam, se unem e se desagregam, certo? Depois do nosso amigo Empédocles, nós temos a teoria mecanicista dos atomistas. Você que está no ensino médio, que estuda química, vai lembrar do termo átomo, que é um termo da química. Átomo significa a partícula de negação, tomo não divisível. Então, o átomo seria um arqué, o princípio da realidade para os atomistas, que são Demócrito e Leucipo. Primeiro vem Leucipo, Não temos certeza se Leucipo realmente existiu, mas nos foi passado através da literatura filosófica a possibilidade de sua existência como o primeiro nome do atomismo, essa perspectiva de que a natureza, a physis é composta de átomos, que são essas partículas indivisíveis, certo? Infinitas e invisíveis, que compõem toda a realidade. E o seu sucessor, o seu discípulo, no caso, Demócrito, ok? Sendo que Demócrito, ele fez uma, entre aspas, experiência. Conta-se que Demócrito estava em um quarto, e nesse quarto tinha um buraco, o quarto estava escuro, e passou uma fresta de luz, e ele olhou para a luz e viu aquela poeirinha que nós conseguimos ver a olho nu. E Demócrito disse, uns dizem que foi Demócrito, outros dizem que foi Leucipo, não importa, eu sei que é uma anedota, Aí ele disse assim, isso aqui deve ser o átomo, que é a partícula indivisível, infinita, invisível, da realidade, da natureza, da physis. Tudo é composto de átomos, mas os átomos eles são infinitos e eles são diferentes.
e quando eles se unem, eles compõem os corpos. Quando eles se desagregam, eles voltam para a natureza para compor outros corpos, certo? E hoje em dia nós sabemos que os átomos eles são divisíveis. A química, a ciência química, né, evoluiu, avançou e o átomo ele é divisível. Mas no tempo de Demócrito, no tempo de Leucipo, eles não tinham como chegar a essa conclusão. Então, por esses átomos eles serem diferentes, há um pluralismo e há uma questão da heterogeneidade, eles são diferentes, ok? E eles só podem se mover no vazio. Agora, dentro dessa perspectiva atomista de Leucipo, de Demócrito, temos só um problema para a ética. Como assim? Os átomos eles se movem no espaço vazio. Eles caem em linha reta. Se eles caem em linha reta, há um determinismo. Se há um determinismo, não há a liberdade. Compreende? Não há liberdade. Esse é o problema. É tanto que, posteriormente, Epicuro de Samos, que também é um atomista, mas que tem uma perspectiva ética, vai dizer que o átomo ele realiza um clinamen, que em grego significa um desvio, e que esse desvio significa a possibilidade de escolha, que você pode escolher entre uma coisa e outra. Você pode escolher ou recusar algo, e que isso vai ser importante para que tenhamos uma Makarios Zen, uma vida feliz, certo? Um exemplo que eu dou aos meus alunos, né, nas minhas aulas, é que imagine um local está vazio, você consegue se mover, mas tem um terremoto em determinado lugar e desaba o teto e fica todos os espaços preenchidos por areia, por entulho e esse tipo de coisa. É tanto que as pessoas que ficam soterradas, né? Infelizmente, as pessoas que ficam soterradas nessas tragédias, elas não conseguem se mover justamente porque não há espaço vazio. Se não há espaço vazio, os átomos eles não se movem, certo? Então, basicamente é isso, meus amigos e minhas amigas. Vamos ficar por aqui. Obrigado a vocês que nos acompanharam e até um próximo vídeo. Um forte abraço, luz e paz. Valeu!